amigos, direto de Carangola para toda Minas Gerais, todo o Brasil, e por que nem dizer que o planeta Terra, né? Porque a gente está num planeta legal, com muita natureza, com muita vida e com um café maravilhoso. Hoje está aqui o Café Areides, está o nosso amigo Pablo aí, né? Que bom você com a gente. Temos dois convidados, mas antes dos convidados, vamos falar da nossa equipe que é maravilhosa. Amigo Jânio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui novamente. Tá? Agradecer desde já, tá? O nosso amigo Pablo, tá? Nosso professor Alex, nosso professor Eduardo, conhecido como professor Duda. Tá? Então, assim, muito obrigado, tá? Por ter a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês aí. Nosso amigo agora, Alessandro Tolentino. Olá, amigos Alex, Eduardo, seja bem-vindo, Pablo, né? Além do nosso amigo Luciano e do nosso amigo Jander Valério. Uma boa estar com vocês aqui mais uma vez nesse programa. O Pablo sabe fazer café e gosta de fazer café, né, Pablo? Sei. E você trouxe para nós o café? Café especial, produzido lá no sítio mesmo em Conceição, Carangola. A gente está comecei em 2021, trouxe um cafezinho experimentando aí, fazendo a prensa francesa que a gente está degustando. Gratidão nossa. Depois você vai mostrar essa prensa francesa para as pessoas que só conhecem o café no bule, para entender que tem mais um recurso, né? Sei. Legal. como que é o nome da prensa? Prensa francesa. Francesa. E semana passada, né, se eu não me engano, você teve, né, em Manhuaçu, não é isso? Teve um seminário, um Isso. congresso. Como que foi esse Foi o congresso? 26º simpósio da cafeicultura lá de Manhuaçu, da região das Matas de Minas, no caso, a sede é em Manhuaçu. E lá eu estive representando eu, mais um outro amigo aqui, o Miro, que também é de Carangola. A gente estava representando Carangola na passarela do café. Foi 2 dias de evento, fizeram lá com vários produtores da região toda, assim, né? Só que aqui de Carangola a gente estava lá, o evento foi bacana demais. Agora, saudação aos nossos amigos, professor Eduardo Pimentel, que agora está com um projeto aí bacana de doutorado, aqui em Campos, não é isso? Não, Niterói. É Niterói, Rio de Janeiro. E o professor Alex, professor de História também. Sejam bem-vindos e deixar vocês à vontade para se apresentarem também para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu sou Eduardo Pimentel, né? Mais conhecido como Duda, né? Professor Duda. Já atuo no magistério há bastante tempo, já há mais de 25 anos. E estamos aí, né? Agradecer o convite, né? Agradecer esse convite, esse bate-papo aqui, que acho que é bem bacana aí a ideia. Isso. Eu sou o professor Alex Lobato, né? Trabalho aqui no Polivalente, Carangola, no estado do Rio também, né? Há mais de 20 anos de profissão. E vocês dois nasceram em Carangola? São de Carangola? Eu sou carangolense. Carangolense. Eu me considero carangolense, Sim. né? Me considero carangolense. Na verdade, eu nasci em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, e com 2 aninhos de idade, meus pais se mudaram para cá. Meu pai mineiro, minha mãe uma carioca. Eles se encontraram lá nos anos 70 e resolveram mudar para Carangola no início dos anos 70, e desde essa época eu estou aqui. Então você é um Fluminense Uai. Isso aí, Fluminense, uai. Por falar em Fluminense Uai, eu estou vendo a camisa de vocês. Mas eu sou vascaíno, tá? Vascaíno. Por falar em Fluminense Uai, vascaíno, né? Boa opção. Estou vendo a camisa de vocês, Uai, aqui tem história. É um projeto, onde a gente encontra, onde a gente visualiza. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Fala você, a gente complementa. Então é um projeto que na verdade já vem há muito tempo pensando ele, né? E que durante a pandemia as ideias começaram a trocar mais, qual seria uma forma de divulgar a história de Carangola, né? A estratégia de como divulgar a história com mecanismo, né? E a rede social foi aí um grande local que a gente acabou escolhendo para fazer essa divulgação. Verdade, igual como eu disse, eu e Alex estudando juntos, né, formando juntos aqui na FAFIL, né, curso de História, formando no ano de 2000, somos da mesma turma. Tivemos a oportunidade de serem alunos do professor Rogério Carelli, né, uma das grandes referências da história de Carangola, né, nessa parte. E a gente sempre postou a história de Carangola, né, sempre essa parte. E sempre falava, a gente precisa falar alguma coisa de Carangola, E aproximando o aniversário da cidade no ano passado, ano retrasado, né?
Foi, Estamos, na verdade, pensando no feriado de Santa Luzia. um feriado de Santa Luzia. Luzia de 2023. Isso, só que foi aquela Não deu coisa, tempo. não deu tempo. Aí eu vou fazer para o aniversário da cidade. E aí para o aniversário da cidade foi um pouco meio, né, despretensioso, só vamos fazer um vídeo e Vamos reunir em casa, fazer um do lado do outro, fazendo uma fala, Uma e fala. começou, e o pessoal começou a gostar, o pessoal faz mais, e a gente começou o projeto assim, né? Escolhendo os temas, trabalhando nossos horários vagos, né? Porque o Alex tem um horário de escola e eu tenho outro horário de escola, então um horário vago dele com o meu horário, e a gente começou a fazer os vídeos aí. O pessoal gostando. E vocês publicam onde? Quais são os endereços deles? Nós temos as redes sociais, né? Instagram, TikTok, tá? Facebook, YouTube, então tem todo lá. O Uai Aqui Tem História. A ideia até do Uai Aqui Tem História, tem um princípio, né? O que a gente vai falar? Carangola tem história, a gente pensou, mas Carangola a história de Carangola para mim não se limita só a Carangola, né? A região nossa todinha, né? Acaba sendo essa parte. Então o projeto não é só falar de Carangola, mas de toda a nossa região. Daí também trazer o Uai, né? O Uai Aqui Tem História. Onde a gente tiver, tem um mineiro lá, a gente está falando um pouquinho de história e, claro, puxando para Carangola, que é o nosso primeiro. mais que o foco seja de Carangola, né? Sim. A ideia de expandir também acaba existindo, vinculando sempre a cidade. É isso aí. Esse papo tem sintonia, porque quem gosta de café tem que saber um pouquinho de história para ver como ele iniciou as plantações, né? Como é que foi evoluindo. Quem gosta também de meio ambiente tem que saber de história para saber a importância de se preservar o que havia, né? E o que é necessário se manter no equilíbrio. E quem gosta de direito tem que estar sempre entendendo da história, porque o direito não começou hoje, né? Começou ontem. Com certeza. E vamos nesse bate-papo para a gente poder compartilhar os saberes, né, e oferecer para as pessoas que nos acompanham esse bom bate-papo aqui em Café com Amigos. De volta, Café com Amigos. Estamos falando hoje de coisa boa, estamos falando de fatos e relatos históricos. E a gente quer compartilhar fatos importantes que se deram, dúvidas também como surgiu Carangola, de onde veio Carangola, esse nome, né? Estamos aqui com os historiadores, o professor Eduardo Pimentel, o professor Alex, e estamos ajudando muito para a gente poder conhecer mais da cidade, da cultura, enfim. Jander, tem algum fato histórico, né, de Carangola que te marcou, que você tem curiosidade ou dúvida? Na verdade, tem vários, né? Então a gente está falando aí de 143 anos, não é isso? Se não me engano, não é isso? Emancipação política. Emancipação política, né? A gente A comemora história é bem maior. 7 de janeiro, não é isso? Sim. Certo? Então, assim, na verdade são muitos e muitos anos, né? E eu também, eu gosto muito de estudar a questão da história, ainda mais da história de Carangola, né? Que eu sou nascido e criado em Carangola. Professor Duda, vou passar alguns fatos, mas na verdade o que acontece? O nosso bate-papo aqui é bem interessante pela autenticidade. Nós não combinamos nada, não tem roteiro, na verdade não temos maquiadores, não temos nada. Aqui é um bate-papo e a gente trabalha com a questão da autenticidade. Então a gente, na verdade, tem essa liberdade de conversar como nós estamos aqui entre amigos e como se a gente estivesse realmente numa mesa tomando um café, né, sem nenhum tipo de combinação, programação. Isso que passa a tornar o nosso bate-papo cada vez mais interessante, certo? Isso. Vamos lá. Com relação à história de Carangola, primeiro vamos pegar, né, no ponto que o Jussiano falou, que é a questão do nome. A gente vê que existe, na verdade, várias histórias que falam sobre o nome de Carangola, né? E eu gostaria também de saber sobre a questão do pontilhão, né? Então, assim, eu lembro que eu quando era criança, eu gostava muito de passar ali naquele pontilhão que vai até Lacerdina. Sim. E esse pontilhão, ele sempre me trouxe, né, várias indagações, vários questionamentos de como, né, e quando ele começou, tá, a ser construído.
Então, assim, se você puder, vamos por vários, né, pontos, mas se você puder falar um pouquinho sobre a questão do nome de Carangola, igual, né, o Luciano já falou, e essa questão do pontilhão é algo que sempre me intrigou, tá? Então, o nome, infelizmente, não tem uma definição única, né? Porque o nome da cidade, na verdade, é consequência do nome do rio. E o nome do rio, ele é muito antigo, século XVIII, já tem mapa que tem o nome Carangola, Rio Carangola. Então, eu acredito possivelmente que esse nome, inclusive, tenha sido dado na região lá de Natividade, que era o fluxo que tinha de pessoas, né? Tinha algum fluxo de algum trânsito, pessoas irregulares, vindo de Campos para Minas, de Minas para Campos. E aí, entre as versões, né, aquela que mais vai se destacar no século XIX e no século XX é a de um romance de dois indígenas, né, o cacique Caran e a índia Gola, tá? Em que os dois, apaixonados, viviam livres na floresta, aquela coisa toda, só que quando chega o homem branco, começa a escravizar os índios. E aí, numa versão romantizada, no século XIX, está o romantismo em alta, aquela coisa toda, ele teria matado a Gola e suicidado pulando no rio. E o nome seria a junção do nome desses dois, né? Mas além disso, tem outras versões, né? Essa é uma das versões mais, né, literárias, mas aí nós temos versões africanas, né, e indígenas e popular. Inclusive essa semana, até mandei para o Alex, fazendo um trabalho do curso lá, eu vi um cartaz, Carangola, Cará-Angola, comida de quilombo, né? Então, já uma outra coisa que vai ver se levanta aí. Mas tem a versão indígena, que é uma coisa que é interessante, só voltando, pegando o nome aqui. Carangola, a gente fala assim, você tem 140 e poucos anos de emancipação, mas essa nossa região é ocupada há muitos anos. Nós temos aqui, pertinho, em Alvorada, tá? Hoje o Córrego do Maranhão, um agrupamento de povos que viviam aqui ano 300 depois de Cristo. Tupinambás, datado de 300, 1700 anos atrás. Então eles já viviam povos aqui na nossa região no ano 300 pós-Cristo. Tá? Então é muito antigo, uma região muito antiga. Né? Povos que viviam, depois tem outros, né? Os puris, outros chegaram aqui. Então uma versão indígena muito forte, um nome que quando os europeus chegam aqui, os brancos chegam aqui, eles começam a chamar esses índios, alguns povos que viviam aqui, pela forma da pintura facial, que eram os negros de Angola, índios cara de Angola, cara de Angola de pintura facial, é uma versão. Tem a outra versão, que o rio muito cheio, o capim que arranha, o diabo velho dos matos, né? O capim que arranha, um capim em Angola, no meio da parte. Tem a outra versão africana, que existe uma entidade que é o Exu Carangola, né? Africano, né? Essa parte do africano. Uma região da África, Carangoles. Carangola é uma região que era do Costa do Marfim, aquela região próxima ali, que vinham muitas pessoas escravizadas dessa região. Então, como disse, a origem exata não se sabe. Uma mais conhecida, que parece ser mais comum, é que na época das cheias do rio, na margem ficava tinha muito capim, o capim agora, existiam muitos carás. E as pessoas acabam confundindo cará peixe, a cará, né, o biólogo aí, com o cará iame. Tá? O cará iame. Semelhante a isso. O semelhante, que aí vai entrar até nesse cartaz que eu vi lá do comida de quilombo, cará de Angola, cará Angola. Então na época da cheia, esses carás formavam grandes ilhas próximos ali para Poçúncula, Natividade. Então era o cará de Angola, Carangola e ficou. É outra versão. Então não se sabe exatamente qual é a versão. Existem as versões indígena, africana, misturada, né? Seria essa parte. A primeira versão me tocou, porque estava até pensando aqui, a pessoa que tiver em crise de relacionamento, vai para a beira do rio para conversar lá e chama o cará, o cará
E Angola. Em Angola, né? Um romance, e a partir daí buscar uma sintonia, né? Para poder se entender, se compreender e segue a vida feliz, né? Essa história é bacana porque tem toda a resistência, né? Chegada. Não sabia, a primeira vez que eu estudo essa versão. Ela bate muito com a escola literária da época, né? Do romantismo, tem essa ideia do sacrifício, do amor incondicional, né? Que melhor a morte do que a escravidão, toda essa filosofia daquele período ali. Parece que chegaram até a operar essa história e colocaram o cará como cará-peixe, não é isso? Sim. Então chegaram a alterar falando que seria o cará-peixe quando o rio enchia, vinha o capim-angola e o cará-peixe ficava misturado. Era agarrado no meio do capim-angola, fácil de pegar, né? Agora me falaram que o tubérculo, né, a raiz lá, sim. que seria arrancada, normalmente não dá próximo aos rios. De repente o biólogo pode ajudar aí. Que não é tão natural na beira do rio para arrancar e ficar posteriormente, que é de terra seca. Sim, realmente. E a história que eu mais ouvia sobre o surgimento do nome carangola seria esse tubérculo, mas realmente nos tempos atuais a gente não tem conhecimento desse tubérculo às margens do rio Carangola, não. Nem o capim-angola, né? Capim-angola também foi. E o mais engraçado, o nosso rio Carangola nasce no município de Orizânia. E também um fato que é muito interessante, que o rio Carangola é o menor rio da federação. É o rio Carangola, que nasce em Minas e deságua no estado do Rio. Olha só. Legal. E ele é menor, mas pior é que ele dá trabalho, né? Muito trabalho. Olha só como é que vai cruzando, né? Orizânia era uma região, começou com Quilombo, certo? Quilombo, a região lá era chamada de Quilombo, né? Então, né, no Alto Carangola, né? Aí pode ter outra versão, porque tem expedições vindo de Mariana por Ponte Nova até a região. Legal. Mas a gente vai continuar esse bate-papo, que está bom demais e despertando na gente muitas ideias e pensamentos e nos motiva também, né? Para saber que todo relato histórico mexe muito com o sentimento humano. E o Pablo vai preparar um cafezinho para a gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Já na prensa, você vai conhecer o que é a prensa francesa, né? E ver se tem alguma coisa igual na sua casa, um cafezinho todo especial, que é um café Aredes. Vou provar isso aqui que é bom demais. Já a gente volta. Hora do café, café com amigos. Pablo trouxe pra gente o café Aredes e nós temos aqui a prensa francesa. Sempre me chama a atenção quando eu vejo algo assim, pô, café brasileiro, né? Então, tomar um café brasileiro, aí a prensa é francesa. História nos ajuda a entender isso? Tem alguma coisa, tem alguma motivação para beber um café através da prensa francesa? Na verdade, o café famoso é brasileiro hoje, mas a origem dele é africana. É africana, né? E até o arábica, que é o tipo do café, tem uma origem, porque o café ele começa sendo, nas montanhas da Etiópia, os pastores saem com as suas cabras, que comem os grãos, ficam mais agitadas, aí eles resolvem pegar os grãozinhos e fazer tipo um chá, joga na água quente, o grão ainda, toma, sente um efeito, mas quem populariza o café inicialmente são os árabes. Né? Aí os africanos comercializam com os árabes, vão torrar o grão, triturar, né? Daí o café se bebida, seu café arábica, né? Mas quem divulga mundialmente são os franceses, possivelmente daí a origem da tal prensa francesa, que vai experimentar plantar café da Guiana Francesa, vizinho do Brasil. Um brasileiro chamado Palheta, Francisco de Melo Palheta, pega as mudas, consegue levar o Pará vem para o Rio, como planta ornamental, vou plantar um jardim aqui para enfeitar, deixar bonitinho, né? Só que o projeto do Dom João nesse período é plantar chá no Brasil, só que o café populariza e sobe as montanhas do Rio de Janeiro e vai espalhando, chega aqui em São Paulo. O chá é forte, né? O europeu gosta de um chá, né? O inglês, né? O inglês que é mais típico do chá. O café da França, Portugal, Itália também, ele tem seu peso. É interessante que a questão do Dom João, né, vem a missão francesa, tem uma aproximação nesse momento também, no início do século XIX. Olha só. Agora, Pablo, por que é prensa? Deve ter alguma coisa aí, mas eu não estou vendo nada de prensa aqui. Mostra pra gente aí como é que funciona. Então, pega até o gancho de questão da história que ele estava citando. Antigamente, quando surgiu a questão do café mesmo, eles usavam o café, torravam o café e só colocavam, não tinha aquele processo de extração.
E na prensa francesa é o mesmo processo que seria feito antigamente, porém aqui já é com pó triturado. Então fica a infusão aqui, no caso aqui por 4 minutos, esse tipo de café a gente está fazendo por 4 minutos, e aqui em cima aqui, já tem a telinha que vai ser o filtro, vai ficar separando aqui em cima, depois dos 4 minutos a gente vai prensar. O pó de café vai lá para o fundo e o café, no caso, já é extraído aqui, vai subir aqui em cima. E a prensa francesa é o terceiro método que mais extrai cafeína. Ah, é? Olha só. Terceiro método que mais extrai cafeína. E depois vai para a xícara. Esse saber disso torna o café muito mais saboroso. Você já viu degustado café em prensa francesa ou primeira vez? Eu já tinha experimentado, porque eu andei fazendo alguns cursos pelo Senar, no município de Espera Feliz, né? Então, assim, a prensa francesa é um dos sistemas de filtragem, como também existe, né, a prensa italiana e tem a convencional, que o próprio Pablo falou, que é o V60, que é com o filtro de papel e, né, esse recipiente de acrílico, ele tem umas ranhuras em formatos circulares que faz com que o pó vai descer lentamente e agregue mais sabor ao café. Então, assim, é interessante. Eu também gosto muito da prensa francesa para os cafés especiais, porque ele tem que ser moído mais para o granulado do que para o pó, para facilitar a extração do melhor sabor do café. Cheio de especialista de café. Estou só aprendendo aqui nesse bate-papo. Não, muito especialista. Seria interessante também, Pablo, só passar para a gente o que torna o café especial. Então, o nome do café especial é uma classificação que começou, como na história, por uma norueguesa chamada Erna Knudsen. Ela foi a criadora do método chamado SCA, que é uma classificação de cafés, assim, né? E aí do método SCA classifica o café por pontuação. E nessa pontuação, a Erna, no caso, ela foi limitada, e na época a mulher não tinha acesso à sala de prova. Então ela, como conheceu essa questão do café e começou a se envolver melhor, criou a SCA, que é de funcionária, depois ela virou dona da SCA. E no método especial ela pegou o café e viu que não tinha comparação com os que eram comercializados antes, de baixa qualidade. Ela viu que tinha algo especial naquele café. Então daí surgiu o nome café especial, dado por ela mesma, para Erna Knudsen. O café gourmet, a diferença do gourmet para o especial, tem como é que é? Tem diferença ou é só terminologia? Como é que é isso? Tem diferença. No café, como é pontuação, hoje a gente tem mal comum aqui o café bebida dura. O café bebida dura ele está muito abaixo. E temos também depois o gourmet e depois vai chegar o especial. Na pontuação, o gourmet está entre 70 a 80 pontos. O especial é de 80 para cima. Eita. Só aprendendo, daqui a pouco degustando esse café, está maravilhoso. E a gente nota que ele faz tudo dentro da técnica, tem a quantidade certa da água, a quantidade certa do pó, você usa uma balança, não é isso? Aqui eu estou usando a balança para trazer mais precisão, né, para o método que eu vou estar fazendo. Eu estou usando esse café aqui, 8 gramas para 100 ml de água, está sendo feito aqui. Aí daqui a pouquinho ele já vai ficar do meu jeito. Mas eu trouxe até essa balança, porque tem uma balança que ela já tem um cronômetro, tudo certinho e tudo mais. Essa balança aqui é uma balança comum, porque tem muitas pessoas que querem fazer um café assim, mas fica na cabeça assim, eu não vou comprar um café especial porque eu não sei fazer, eu não tenho os equipamentos. Só que você pode fazer de qualquer equipamento, porém usando algumas técnicas assim, diferentes. E outra coisa interessante do café especial, que ele tem crescido muito o consumo dentro do nosso país, porque era muito comum a gente exportar o melhor café nosso. O café especial, ele é colhido grão a grão, manualmente, no ápice do amadurecimento da fruta, antes de chegar no estado de passas, né, que ele começa a escurecer. E esse café ele não tem contato com o solo, ele é beneficiado em terreiro suspenso, que a gente fala, né? Então por isso que todo o tanque dele é especial. Geralmente são as mulheres que são treinadas e qualificadas na colheita do café especial, porque as mulheres são mais detalhistas e delicadas. Então aí depois esse café, e também tem a questão da torra, né Paulo? A torra do café especial é uma torra média para mais baixo, é um café mais claro, ele não chega a ser queimado, por isso que ele não é um café amargo, e assim ele dispensa o uso do aditivo do açúcar, do adoçante,
Aí você tem toda a doçura do fruto do café especial. Eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa questão, é a questão da relação do café, né, com o jacu. Aqui na nossa região a gente tem esse café especial que é através, né, que parece que o jacu ele come, não é isso? Os grãos, e depois eles colhem esse grão depois que é passado pelo intestino. Não tem uma situação assim? Eu não sei ao certo qual que seria a denominação desse café, mas eu sei que existe esse tipo, né, de café, não é isso? Existe. Hoje no mercado, assim, vou botar em escala mundial, né? No mercado hoje o café, que se fala do café de jacu, hoje é mais de R$1.000 o quilo do café. E o processo é uma fermentação que ocorre dentro do intestino. Já ouvi falar, não experimentei ainda do café, mas já ouvi falar que em Itaperuna, aqui pertinho, né? Que em Itaperuna tem, ali é uma empresa que está fazendo isso, tem uma cafeteria que está trazendo essa experiência feita ali mesmo, né? Porque aí já, aqui na nossa região aqui já não está tendo tanto, porque já entra muita questão de legalização, de criatório, então tipo assim, aqui mesmo em Carangola ainda não tem, mas aqui perto já está tendo sim. É um café tipo assim, exótico, né? Que está saindo aí, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, sempre vai rolar o preconceito aí, mas é um café que vai ser bem modificado. Para quem não conhece, gente, o jacu é uma ave, né? Parecido com a galinha grande, mas que voa. Uma ave silvestre, nativa. Tá sempre em casal? Sempre em casal, casal. frequentando o período urbano já, né? Carangola tá por aí, né? Sim. Passeio por aí. Mas uma dúvida, tem alguma ligação da evolução do café com o período auge aí de Carangola? Porque Carangola é chamada de princesinha da mata, já foi chamada e continua sendo chamada até hoje, né? Alguma relação do café com esse nome? Sim. Vamos começar? Pode ir, então. Sim, como nós já dissemos, populações já viviam aqui muito tempo, mas a ocupação mesmo do dito homem branco, de europeus, né, vai ser no início do século XIX, início de 1800. Né? E já meados de 1800 vão chegar alguns produtores de café aqui em Carangola, na região de Caiana, né, que é a referência. O primeiro lugar que foi plantado os primeiros pés de café aqui na nossa região foi em Caiana. Manuel Francisco Pinheiro. O Alex grava os nomes tudo bem, hein? Então produziu. E é um momento da época do Brasil, da história do Brasil, segundo Império, né, segundo reinado, Dom Pedro II, que o café é o principal produto brasileiro, né? Não tinha nenhum país que produzia mais café que o Brasil, e era o café com qualidade, e o Brasil ganhou muito dinheiro com o café, e Carangola justamente chega nesse momento com a produção de café, né? Finalzinho do século XIX e início do século XX, e principalmente início do século XX. Por quê? Nós temos alguns momentos históricos do café aí, períodos, primeiro no Vale do Paraíba, depois para o Oeste Paulista. Carangola, a região nossa Carangola dos Anos da Mata, foi um segundo momento do estado de Minas, veio subindo, como se fosse a fronteira do café foi subindo e foi chegando aqui no início do século XX. O tipo de cultivo do café detonava a terra, né? Ele era plantado de carreira e não em curva de nível, então você plantava o café hoje, derrubava mato, fazia queimada, plantava o café. 5 anos depois começava a colheita. Com 10 anos a lavoura já estava o terreno esgotado. Aí derruba mato, então você era um contínuo processo de desmatamento. Começa no Vale do Paraíba e vai subir. Então você tem um período que a região de Leopoldina é o foco, né? Anos 1860 é a região de Muriaé, para 1870, 1880 é Carangola, e aí entra a pergunta que você fez do pontilhão. Por quê? A partir de 1990, início do século XX, está chegando Manhuaçu. Só que daqui até Valadares, a única ferrovia próxima de Carangola. Então imagine se trazer café de Manhuaçu, de Valadares, toda para cá. Então era preciso estender a ferrovia. E aí se constrói, na década de 1910, o pontilhão para levar a ferrovia que tinha o ponto final na Estação Velha, na Rua do Barracão, até Manhuaçu, e para ligar também na ferrovia do Espírito Santo, indo para Cachoeiro. Né? Então é uma grande obra de engenharia, né? É material belga, mas tem empresa que fosse inglesa, né? todo desmontado, mas tem um italiano morando em Carangola, vai ser a grande figura para montar esses pontilhões com o Antônio Pistono. Que tinha até hoje, certo? Tem aquele lá que tem hoje e um na Rua Padre Cândido.
Tinha um outro pontilhão também ali. O da Padre Cândido era só para pedestres, né? Enquanto que o pontilhão que ainda existe é o do trem. Do trem. Né? Mas todo rio um pouco maior, você vai ter esse pontilhão, como ainda tem em Boaçuí, né? O de Tombos, não sei se ainda tem, acho que ainda tem um sinal, não foi desmontado, né? Desmontado. Quando tiraram a ferrovia, o primeiro grupo que foi tirado, pelo trecho, os pontilhões ficaram. Os depois, né, o que foi tirado a partir de 1970 e poucos, eles removeram os pontilhões também. Né? Mas aí nesse processo, vamos dizer assim, Carangola é um grande foco de café, um grande polo comercial, em que todo o café vem para cá, tá? E aí você tem um capital excedente, porque você investe em café para ganhar dinheiro, né? Então aquele dinheiro que você sobra, você investe em mais café, mas vamos investir em outra coisa? E aí a galera investe, então, vamos montar uma fábrica disso, uma fábrica daquilo, e você tem fábrica de cerveja, fábrica de outros tipos de bebida, Cigarro. né? De cigarro, mas tem algumas duas de destaque, né, Duda? Sim. Que é a Companhia Industrial Carangolense e o Barbosa e Marques. Sim, que era a Companhia Industrial Carangolense, era aqui pertinho, onde hoje é o Tênis Clube, né? Era um complexo industrial, né? Um complexo mesmo, que era marcenaria, selaria, fábrica de gelo, olha só, 1915, uma fábrica de gelo, mas que é? Marcenaria. Tinha bolsa também? Bolsa? Não, no caso da industrial. Ah, tá. E uma que ficou muito famosa aqui, a companhia industrial, foi a porcelana. O pessoal confunde muito porcelana, pena que é As vasilhinhas de porcelana. Mas o Dr. Jonas de Faria Castro, que era aqui, né? Esse espaço Tinha um consultório aqui. o consultório era aqui, nesse espaço aqui, exatamente. Ele funda na companhia industrial a primeira fábrica de isoladores da isoladores de porcelana da América Latina. Isoladores elétricos. Isoladores elétricos. Esses de poste. Já pensar que a eletricidade expandindo no país, né? Tinha que importar tudo, E ele já né? começa. Aí estoura a Primeira Guerra Mundial, você não consegue importar, né? Porque a Europa está em guerra, que é o grande fornecedor. Então, ó, nós temos um caulinho aqui em Caiana, Espera Feliz. É a matéria-prima da porcelana. Vamos trazer esse caulinho para cá, vamos fazer a porcelana e vender isoladores para poder expandir a eletricidade no país. E junto dele veio várias outras fábricas, como a gente disse. Na Primeira Guerra Mundial, como o Alex falou, o Brasil também para de comprar, a gente tem um contexto internacional também. O Brasil para um pouco de comprar produtos da Europa, ele tem que fazer seus produtos internos, né? Então é a produção de substituição, a indústria de substituição. Então o Carangola entra nessa leva também, muito capital. O café, muito dinheiro, porque aí vai pegando o quê? Como o Carangola era o ponto final, toda a região, Carangola hoje eram 13 municípios vizinhos, né? Divino, que a gente vai falar pelo nome do Rio depois, cara. Divino, Orizânia, Caparaó, Tombos, Pedro Dourado, Faria Lemos, todos esses municípios traziam para cá. Então, São Francisco do Glória. São Francisco do Glória, tudo que era produzido de café era pontuado aqui em Carangola. Então Carangola se tornou o maior produtor de café do estado de Minas, na zona norte do estado de Minas, no início do século XX. Daí o título de princesinha da Zona da Mata, porque ela tinha um café, maior produtora, grande fábrica, e princesinha porque ela só perdia em matéria de desenvolvimento para Juiz de Fora, que era Manchester mineiro, né? Como se fosse a rainha, e Carangola a princesa da Zona da Mata, pelo seu potencial, tanto no café e da industrialização aí, né? Seria essa parte. Então, o nosso Café com Amigos e o Pablo servindo café para a gente hoje tem tudo a ver com esse processo de crescimento, de desenvolvimento da cidade, enfim. E vamos começar a tomar um cafezinho que serviu o café? Vamos sim, com certeza. Já está pronto, Pablo? Tá pronto, né? Olha só. Qual que é o tempo, Pablo? 4 minutos. Fazendo feito aqui, só. Distração. Aí eu esperei uns 4 minutinhos assim, depois eu fui e tava falando no lugar. Não digo lá. Uma curiosidade desse dos municípios, enquanto o Papo está servindo um cafezinho, como o Alex falou na primeira parte, né, Carangola recebeu o nome do rio, porque o primeiro nome mesmo era Santa Luzia, né? Geralmente os municípios recebiam o nome do santo, que é a padroeira, e acompanhado do rio. Então era Santa Luzia,
Divino, vamos colocar lá de cima, Alto Carangola, depois Horizonte. São Sebastião do Alto Carangola. São Sebastião do Alto Carangola. Espírito Santo Divino do Espírito Santo do Carangola, Santa Luzia do Carangola, que Faria Lima sai disso, Nossa Senhora da Conceição dos Tombos do Carangola, né? Porciúncula, Santo Antônio do Carangola, Natividade do Carangola, Nossa Senhora da Natividade. Então percebam que todas essas cidades por onde passavam o rio, elas receberam o título de Carangola, vinha acompanhado o rio Carangola por causa disso. Só que acabou que, pelo seu desenvolvimento aqui, de ser ponto final, Carangola deixou de ser só Santa Luzia, daí até a Padroeira, deixou de ser só Santa Luzia e se tornou Carangola, sede do município, lá em 1882. Antigamente acontecia o seguinte, o município podia ter um nome e a sede ter outro. Então, quando se cria o município, é o município do Carangola, com a sede em Santa Luzia do Carangola. Até que tem uma lei estadual que unifica as duas coisas. Vamos pegar o nome do município e juntar. Né? Uma curiosidade também, já houve a pretensão do Estado do Rio de criar o município do Carangola, que pegaria a parte. Só que acabou não teve força, pegaria a região de Itapiruna, Porciúncula, atividade seria o município fluminense do Carangola. Para você ter uma ideia, em 1872 começou a ser construída uma ferrovia saindo de Macaé, que era até para ligar até Tombos, 1872, bem longe da emancipação lá, que se chamava Estrada de Ferro Alto Carangola. Né? Então Carangola, que já era Santa Luzia por muito tempo ainda, era por causa do rio. Então lá em 1870 já estava falando da estrada de ferro Alto Carangola. E olha que interessante, era uma estrada de ferro mantida por fazendeiros locais. Os acionistas eram fazendeiros locais. Para a gente entender, vamos colocar século XIX, fazendeiro investindo em ação de estrada de ferro. Então o sinal que o dinheiro era muita grana, né, nesse período aqui que girava. Né, o café proporcionava muito dinheiro nisso aí. Só que aí depois veio outras histórias do Leopoldina, que o Alex pode contar também, da Alto Carangola acabou e foi substituída pela Leopoldina. Leopoldina Highway, né? Isso. A Leopoldina também surge como uma empresa de sócios. Né? O nome da Estrada de Ferro Leopoldina é referência à cidade. Né? O objetivo dela era ligar a Leopoldina, que era a região de café lá nos 1870. Né? Só que depois é comprada pelos ingleses, aí que ela ganha o Highway, né? E que viram uma das grandes ferrovias do país, comparada aí com a Central do Brasil. Né? E tudo isso, Vamos um né? grande personagem, né? Saúde para todos. E o café voltou a ficar caro, né, Pablo? Tá valendo um bom dinheiro o café hoje, né? Quem planta café e tudo, né? Tá com preço bem agregado. Principalmente o café especial, ele já tem essa valorização mesmo, né? Por ser um café diferenciado. Só que eu até comento que acho que o que está fazendo o preço subir realmente mesmo assim são baixa quantidade interna dentro do país. Hoje, semana retrasada, estava vendo as pesquisas que tem 21 milhões de saca para atender 171 milhões mundial. Demanda. E já dá para saber, sim, as pesquisas já estão apontando que no final do ano vai subir mais. Então quem já está com medo dele no mercado, pode ter certeza que vai subir. Porque o que tem de produção não vai alcançar o estoque. Então assim, automaticamente isso vai gerar mais uma valorização a mais. Né? Para a gente que está produzindo, junto com a valorização, está havendo um custo alto do insumo também, que está subindo também. Isso. Nós temos, Pablo, várias espécies, né, de café, por exemplo, araras, né? Tem vários. Esse café que nós estamos tomando aqui é de qual espécie? Então, a espécie do café, no caso, essa daqui é o arábica, porém ela é da variedade do sashimoto, que esse daqui é da cultivar arara. E é umas cultivares diferentes, né? Aí esse aqui é da cultivar arara, é um café de 85 pontos. Quem já está acostumado, já habituado mais a estar praticando, tomando mais direito, esses cafés têm notas sensoriais de chocolate, cacau, doce de leite e baunilha. Aí entra a questão do método de preparo, né? Cada método realça mais algumas características. Mas esse aqui é do arara. Que bacana. Tá delicioso. Parabéns.
Então, maravilha ter vocês aqui hoje, muito bom. Professor Duda, professor Alex, Pablo, Alessandro, Jander, a Natália está nos ajudando aí no registro, né, do nosso encontro, do nosso bate-papo. Vamos às considerações finais. Jander? Antes de encerrarmos, só aproveitar dois historiadores, né? E eu tenho aqui uma curiosidade. Eu lembro quando eu era criança, eu cheguei a ver alguns livros, tá, de personalidades, personagens de Carangola. Tá? E depois eu cheguei até a procurar e parece que não teve uma sequência nesse trabalho. Vocês sabem algo sobre isso? Porque essas personagens eram pessoas assim que eram conhecidas, figuras né? folclóricas de Carangola. Isso, figuras folclóricas. Hoje você tem vários, né? Tem, inclusive, todo mundo geralmente conhece o Camburão, né? Várias pessoas aí que a gente tem o Del Rey, né? Tem vários, né? Não sei se algum deles chegou a falecer. Você sabe alguma coisa sobre essa questão desses livros que eram feitos? Essa publicação foi feita até na época, nos anos 80, próximo à Universidade da Cidade. Né? Então foi feita uma publicação apenas, né? uma publicação, né? um lançamento. Existem alguns exemplares ainda no museu. Eu lembro disso aí do museu. Outras pessoas já tentaram fazer, né? fazer outros registros, fazer outras coisas, só que não foi para frente. Mas existem esses exemplares ainda lá no museu, ainda tem uns livretinhos branquinhos. Isso aí o desenho foram feitas caricaturas pelo Jurandir, né? Pelo Jurandir, artista aqui local, aqui, né? Pai do Negrula, né? O famoso Negrula, né? Foram feitos por ele. E só que infelizmente, né, não deu sequência. É um trabalho que poderia ser feito, né? Dar uma continuidade. Mas alguns exemplares ainda estão aqui do museu. Bacana saber, eu não sabia. Tem lá alguns exemplares. E quem quer visitar o museu, onde ele fica em Carangola? Ô, Luciano, o museu hoje está funcionando de forma provisória em frente à Secretaria de Saúde. Sim. Né, que desde a última enchente, até hoje eu não estou mais, né, no museu. Eu fiquei muito tempo no museu, né, trabalho muitos anos à frente do museu, né, até o tempo que eu não estou. Depois da enchente, né, da última enchente, que ficava onde, né, até o outro supermercado ali e tudo, foi transferido material provisoriamente para onde aquele espaço em frente à Secretaria de Saúde. E de lá provisório está até hoje. O nome da rua lá é? Olímpio Machado. Olímpio Machado. Centro, né? É o centro ali. É É do Meloviano. Em frente ao né? local de trabalho do Policlínica. amigo Alessandro, segurança pública, né? Isso aí. Né, Nosso ali do papel lado da ali. polícia. Ali está provisório. É um espaço que a gente precisava, né? Até alguns vídeos que nós já fizemos, né? A gente precisava de ter um espaço para o museu definitivo, porque a nossa região é muito rica em história, né? O Pátio hoje não tem. É um acervo fantástico. A gente está falando aqui de cidades maiores, né? Muito tempo que eu fiquei, Muriaé, Itapiruna, Manhuaçu, tá? Essas 3 cidades maiores no nosso entorno, não tem um acervo que nós temos aqui em Carangola. Tá? Não tem um acervo, não existe. Por quê? Tem uma figura que é muito importante, vai me remeter aqui no espaço, chamado Jairo Mota Rossi. O Jairo foi vereador, foi um dos vereadores mais novos da cidade de Carangola, lá nos anos 50. E ele criou o museu em 59. Sabia que o Museu de Carangola foi criado em 59, 1959. Então a ideia dele foi criar um museu, era um centro cultural, onde o estádio seria o teatro, o estádio, então tudo ali. Então ele cria. Então desde os anos 50, anos 60, ele vem juntando material, né? Vem fazendo, formando acervo. Até que na década de 80, quando Carangola estava fazendo 100 anos, o professor Rogério Carelli também começou a gostar, colecionador de fotografia, foi e montou o museu. Então a gente tem um acervo muito grande. Então muitos documentos que nessas cidades vizinhas desapareceram, né, foram queimados, sumiram, aqui foram guardados. Então jornais, fotografias, livros de ato da Câmara, o que a gente imaginar, filmes, né, de época, tem lá no acervo do museu. Mais uma pergunta ligada à questão também literária. Eu tive recentemente lendo a história, né, de João Belo, né, João Belo de Oliveira, né, nós temos aí até o estadual, né, que se chama João Belo de Oliveira,
Eu tive lendo recentemente, justamente porque teve uma citação, né, do meu avô, que era o Tarcísio Costa, que foi delegado, né, alguns anos em Carangola, e eu peguei, né, para estudar essa história de João Belo juntamente com essa passagem, né, de algumas situações que o meu avô acabou vivenciando. E a minha pergunta seria o seguinte, só para encerrar a questão das curiosidades, como é que funciona a questão de livros de Carangola, de personalidades de Carangola, assim como João Belo? Nós temos algum lugar específico para esses livros, ou nós temos outros também que remetem a essa história de Carangola? Como é que é essa questão do acervo literário de Carangola? Então, aí volto nessa parte também do museu. Infelizmente a gente está sem biblioteca há muito tempo, né? Sem uma biblioteca pública há muito tempo. Lá no museu continua, tem outros autores, né? Outros autores, como João Belo, o próprio Paulo Mercadante, Rogério Carelli, a Lídia, tem muitos livros, Cruger Matos, muitos livros, obras de carangolenses que escreveram lá do francês, lá, né, do Bretel. O livro destaca uma Bretel, do francesa que fez o doutorado dela com base em cartas de um francês que morava no Vale do Carangola. Isso. Né? Então, o que você tem de história do século XIX, do Vale do Carangola, se baseia Você conhece desse livro? François Massa. François Massa. E é muito interessante que ele faz um resgate, um acompanhamento todinho da questão da ambiental da época, do café, fala do trem, fala dessa parte toda em formato de carta, né? Ele corresponde com a sobrinha que está na França, então ele fala do Carangola, dessa região nossa, como que era o século XIX. Então são obras assim, muito importantes. Infelizmente hoje eles estão guardados, fechados, né? Poucas pessoas têm acesso a essas obras, né? Tinha que ter mais divulgação, essa parte toda. É o que eu falei, se a gente conseguisse um espaço permanente para o museu, para a biblioteca, reabrir aí, era uma grande conquista para nós carangolenses e região. Ou seja, assim, você tem muito livro, você tem que procurar eles de forma esporádica, soltos, não tem organização, né? Você tem o do Rogério Carelli, Efemérides. Sim, Efemérides. Você tem a senhora que traduziu esse livro do francês para o português, ela fez um também chamado Leste do Brigadeiro, que ela conta a história das primeiras famílias aqui, é bem interessante também. Então, Luísa Azevedo chama. Mas aí hoje, se eu quiser pegar um livro desse, eu não consigo para ler. Não. Tem alguns na UENC, na biblioteca da UENC. Lá no museu tem um ou outro só, então eu acredito que não tem essa possibilidade de empréstimo. Alguns sim, igual o Carelli, o Rogério Carelli tem até para vender, o Paulo Mercadante tem alguns para vender ainda, mas aqueles mais antigos não, você está lá guardado, não tem acesso. Né? Tem acesso sim, não vou lá ali agora, mas você poder comprar, eu queria ver esse livro. Não tem. Né? Desde já, eu agradeço aí, a presença de vocês. Gostaria também de agradecer, né, pela oportunidade dessa aula, né, de história, e realmente assim, a gente vê que vocês são historiadores apaixonados pelo que fazem, e isso é muito gratificante a gente fazer parte aqui desse bate-papo. Nosso amigo Luciano. Só agradecer, e é sempre bom a gente se reencontrar e encontrar para poder compartilhar o que a vida já nos deixou de coisa boa e pegando o que ela deixou, a gente consegue fazer ainda mais, né? E que a gente possa ter um espaço legal em Carangola para preservar a cultura, preservar, né, todas essas obras interessantes, e as pessoas possam ter acesso para pesquisa, enfim, né, e que elas possam ser reimpressas também. Sim, com certeza. E vamos torcer por isso, né, e trabalhar por isso. Alessandro. Obrigado pela história, né, pela aula, por esse retorno, né, às nossas origens, né, do nosso município, né, das pessoas que fizeram parte dessa história. Agradecer também o Pablo, né, pelo café generoso que ele preparou para nós. Delicioso. Ele contou a história também do café especial, deu uma aula para nós aqui, um café de primeira qualidade. Muito obrigado também, Pablo, pela sua presença e até a próxima. Vamos fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde. Café com amigos. É isso aí. Amigos,
Um abraço a todos. Para quem é de abraço, nosso abraço. Para quem é de beijo, eu mando um beijo também. E até a próxima. Tchau. Tchau.